Muito boa tarde, irmãos e irmãs, e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Mais uma vez, nesta quinta-feira, vamos voltar a conversar sobre a pastoral urbana, a pastoral da grande cidade. E quando fala grande cidade, eu fico imaginando a nossa Brasília, com o mundo da economia, com o mundo dos executivos, com o mundo de todos os ministérios, com o legislativo, com o judiciário, com os homens empreendedores, os grandes negócios, os grandes investimentos, as relações internacionais. Fico imaginando tudo isso e fico me perguntando como evangelizar essa complexidade inteira. Como chegar, fazer com que a palavra e o evangelho cheguem nesses lugares e os transforme. É que nós ficamos pensando que são as pessoas que precisam estar evangelizadas no seu interior e por dentro, ter a sua pessoa inteiramente evangelizada para que ela, pessoa, possa transformar a estrutura em que ela age, em que ela atua, em que ela se encontra presente no dia a dia. E daqui então, nós ficamos pensando nos homens e mulheres de igreja, porque igreja é aquela entidade, é aquela instituição que recebeu de Jesus o mandato de ir e pregar, e anunciar e falar e levar a palavra até onde for possível, até os confins do mundo, transformando não só pessoas, mas transformando estruturas, transformando realidades. Homens e mulheres de igreja. Esses homens e mulheres de igreja precisam estar inteiramente integrados nessa igreja. Precisam estar vivendo profundamente dos valores dessa mesma igreja, dos seus princípios, especialmente estar investida no mandato especial para ir evangelizar. E é por isso que nós estamos então fazendo uma opção por conhecer a nossa igreja, conhecer a igreja a qual nós pertencemos, a verdadeira e única igreja de Jesus, aquela que saiu do coração dele, e não do coração de pessoas, mas aquela igreja que saída do coração dele, dela nós participamos, e dela participando, nós nos transformamos em atores de evangelização. Por isso, a nossa escolha por conhecer um documento que fala sobre toda a igreja, um documento que se chama Lumen Gentium, que é um documento do Vaticano II, do Concílio Vaticano II, e que nos trouxe à tona, de novo, o conceito, os princípios, os valores, os pertencentes à igreja, para que de tal maneira nós possamos, em conhecendo esse documento, conhecer profundamente a nossa igreja, nos apropriarmos dela, nos inserirmos delas fazermos participantes, e fazendo-nos participantes, também fazendo-nos evangelizadores, ou seja, cumpridores daquela missão de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o início da nossa igreja. E quando Jesus começou a falar da sua igreja, da igreja, aliás, ele não falou explicitamente da igreja, mas falou de reino de Deus. E assim que ele começou a anunciar o reino de Deus, ele estava dando início à sua igreja. Essa igreja praticamente foi constituída no momento em que ele disse, depois da ressurreição, ele disse: ide para o mundo
ensinai a todas as criaturas aquilo que eu lhes ensinei, especialmente anunciando que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus manifestou-se nas ações, nas palavras, nos milagres de Jesus, em toda a sua vida. E o reino de Deus aparece de forma resplandecente na própria pessoa de Jesus Cristo. Ele é o próprio reino de Deus, é o reino de Deus aqui presente na história. E a gente faz a pergunta: reino de Deus e igreja é a mesma coisa? Reino de Deus seria aquela série de valores, aquela série de ações, aquela série de indicações de mudança da realidade que se tornam missão de um grupo que se chama igreja. Ou seja, no momento em que Jesus, ele pessoalmente escolhe pessoas, e essas pessoas, a elas ele passa a missão de anunciar o reino, aí está constituída, de certa maneira, a igreja. É evidente que ao longo da história a igreja se organizou, se institucionalizou, mas não perdeu a sua origem, que é de evangelizar, que é de anunciar o reino de Deus. Hoje, no evangelho de hoje, que a liturgia nos apresenta hoje, Jesus diz: vão anunciar que o reino de Deus está próximo. Os cegos vêm, os surdos ouvem, os coxos andam, os que estavam mortos ressuscitam e o inimigo está vencido. Olha o que ele, de certa maneira, colocou um programa de vida, um programa para nossa, não só para a nossa vida, mas para as nossas instituições, e um programa para a própria igreja, que é de estar, então, a serviço das pessoas e da humanidade para todo sempre. O nosso documento, que se chama Lumen Gentium, traz para a gente meditar um pouco algumas figuras da igreja. No momento ele chama de redil, uma porta única, que é o próprio Jesus, um pastor necessário, que é o próprio Jesus. Aliás, sem Jesus não tem igreja. E a origem da igreja verdadeira é dele e daqueles que o sucederam de forma legítima. Então, uma das figuras é o redil, que tem uma porta única, e o pastor necessário é Jesus. Em outro lugar, ele chama a igreja de rebanho, cujo pastor é Deus, embora governado por pessoas humanas, guiadas e alimentadas, por assim dizer, pelo próprio Cristo, o bom pastor que deu a sua vida por suas ovelhas. Outra figura que esse documento nos traz é a igreja como agricultura, é o campo de Deus, é a plantação dele, o campo onde cresce a oliveira antiga, cujas raízes são os patriarcas, e onde se realiza a salvação dos judeus e dos gentios. Foi plantada pelo agricultor celeste como vinha eleita, verdadeira videira, e o Cristo que dá vida e fecundidade aos sarmentos, aos brotos, ou seja, a nós que somos a igreja, permanecendo nela como cabeça. Sem ele, nada se faz. Ainda outra imagem que o documento traz é a igreja como construção de Deus, onde Jesus é a pedra fundamental, rejeitada, mas que se tornou a pedra angular, e é constituída pelos apóstolos. Ela também é chamada de casa de Deus, habitação de Deus,
tabernáculo de Deus, templo santo, cidade santa, Nova Jerusalém. Em cada um de nós somos a pedra desta construção, onde a pedra fundamental é o próprio Jesus. Em outro lugar, ela é chamada também de Jerusalém do Alto, nossa mãe, ou esposa imaculada, diz lá, esposa imaculada do Cordeiro, amada por Cristo, a qual se entrega de uma forma toda indissolúvel, inteira, e acumula de santidade. Pois bem, gente, a evangelização da cidade grande se dá por essas pessoas que pertencem a essa igreja, ou a todos nós que pertencemos a essa igreja, que somos parte desse rebanho, que somos o redil de Deus, a agricultura dele, que somos a construção dele. Então resta a todos nós meditarmos, sabermos o quanto somos pertencentes a essa igreja, a quanta intimidade temos dentro dela, a quanta familiaridade também é nossa experiência a respeito da igreja, para que, inteiramente integrados à nossa igreja, nós possamos nos evangelizar, fazer com que a palavra de Deus nos transforme, para que nós, transformados, possamos transformar o nosso ambiente. A cidade grande só se tornará evangelizada quando cada um de nós evangelizados a evangelizarmos, e assim a podemos transformar. Muito boa tarde a todos, tenham a proteção do nosso Deus nas vidas de vocês, e que Ele cuide com toda a paternal bondade de cada um de nós. Muito boa tarde.